Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então pegue a palavra de Deus e abra em 2 Coríntios capítulo 11 e nós vamos ler somente o versículo de número 14. 2 Coríntios, capítulo de número 11, e nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 14. Assim que você encontrar, quem pudesse colocar de pé em reverência à palavra de Deus, faça isso. Se não puder, continue sentado, mas preste bastante atenção. Porque o que Paulo lhe está dizendo aqui aos irmãos da igreja de Corinto, ele vai trazer uma informação muito interessante. Diz aqui, 2 Coríntios 11, 14, diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Amém? Vou ler de novo, E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O apóstolo Paulo, quando ele está dizendo o próprio Satanás, ele está dizendo, em outras palavras, que ele é real. Ele existe. Não é um conto. É algo que, quando a pessoa ela brinca com Satanás, ou ela não sabe administrar e como vencê-lo, ela pode ser vencida, porque ele tem um poder. Essa palavra que se transforma é o mesmo termo que é usado no Monte da Transfiguração para Jesus, só que lá a tradução ela traz metamorfose. Jesus ele se transforma na forma que ele é. Só que Satanás, ele tem essa transfiguração. Não sei se tem alguma tradução que está escrito se transfigura. Tem alguém que está escrito assim na Bíblia? Está nas suas? Esse transfigurar não é da maneira que ele é, mas ele se transfigura da maneira que ele não é. Ele consegue inverter, porque o maior desejo de Satanás, tudo que ele tenta fazer é criar o céu ao contrário, a obra de Deus ao contrário. Você crê aqui que hoje o Senhor ele vai falar com você? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração, ainda de pé, e vamos pedir que Deus fale conosco. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, nós somos pequenos e incapazes, Pai. A nossa incapacidade humana, ela é muito grande. E nós precisamos da Tua presença, do Teu Santo Espírito dentro de cada um de nós, para que aquilo que for ministrado, que sair da boca do Senhor para o nosso coração, prospere, Pai. E assim prosperando, venha trazer maturidade, venha trazer força, venha trazer entendimento para a nossa vida. Meu Deus, que o Senhor tome o teu lugar aqui neste altar. Que o Senhor, meu Deus, fale com a tua igreja do teu jeito. Que o Senhor, meu Deus, crie aqui hoje um exército de homens e mulheres do Senhor, de verdadeiros guerreiros que vão conseguir vencer, meu Pai querido, o maligno, confiando no Senhor para a honra e glória do teu santo nome. Pai querido, faça do teu jeito agora. Que o Senhor, meu Deus, ministre. Se tiver que nos expor a alguma coisa, nos exponha para nós mesmos, para que o teu reino avance, não só externamente, mas avance dentro de nós. E que toda a honra, toda a glória seja dada somente a ti. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. E eu vou
pedir para você prestar muita atenção. E se você tiver papel e caneta para anotar algumas coisas, vai ser de muito valor para todos nós. Amém? Uma das coisas que um pastor é mais questionado é como vencer a batalha que acontece no âmbito espiritual. E é por isso que é nesse sentido que muitas das vezes nós, como pastores, ou você que está aqui, talvez é um pastor também, gasta muito tempo aconselhando para tentar fazer com que a pessoa ela entenda o sentido das coisas espirituais. E Deus, Ele tem me direcionado esses dias a isso, porque às vezes nós vamos falar o mesmo assunto com várias pessoas diferentes. Ao invés disso, nós vamos falar com a igreja inteira acerca deste assunto, com mais profundidade, para que você venha compreender e entender como vencer as batalhas no âmbito espiritual, como que elas acontecem e como que nós podemos evitar as quedas que acontecem na nossa vida. Amém, amados? Primeiramente, nós temos que entender se tem uma batalha, nós estamos lutando contra quem? Se existe uma batalha, tem alguém que nós vamos estar lutando. E o inimigo da nossa alma é Satanás. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, o apóstolo Pedro ele vai chamar Satanás de adversário. Ele vai dizer assim que Satanás, o nosso adversário, aquele que batalha contra nós, ele vai andando ao derredor da pessoa. Só que quando Pedro ele fala isso, ele fala que o nosso adversário, ele trabalha de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele mesmo sendo nosso adversário, querendo nos abater, ele não nos ataca. Ele fica girando em derredor da pessoa. Mesmo com a pessoa estando de costas, ele não avança, ele não ataca. Ele vai andando ao derredor da pessoa, esperando uma oportunidade, esperando o momento certo. Então, a nossa batalha, o nosso adversário, ele é Satanás. Amém? Ô pastor, eu tenho um adversário que é um parente. Não. É o meu vizinho. Não, não é ele. Por mais difícil de conviver com essas pessoas, que você possa ter a difícil convivência com elas, não são elas que são o seu adversário. É Satanás. Amém? Mas qual é o campo de batalha? O campo de batalha é o mundo espiritual. Você nunca vai batalhar aqui na terra contra Satanás frente a frente. A palavra de Deus ela mostra que o mundo físico ele é sombra das coisas espirituais. Salomão ele vai dizer que o que aconteceu, o que acontece aqui já aconteceu. Não há nada novo debaixo do sol. Então a nossa batalha ela é no campo espiritual. E aqui em Efésios 6:11, você está em Coríntios aí, avança Gálatas. E em Efésios 6:11, o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui no versículo de número 12, Efésios 6, versículo 12, ele vai deixar claro que o nosso adversário não são pessoas, mas ele também vai dar esse campo de batalha. Diz aqui, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso ou hostes espirituais da maldade, contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais. Ou seja,
o campo de batalha é o mundo espiritual. Não é aqui na terra. Você não vai conseguir, embora muita gente gostaria disso. Imagina se você encontrasse com Satanás frente a frente. O que você faria com ele, hein? Você que é fortão aí. Ah, pastor, eu ia dar nele uma gravata, um mata-leão, ia jogar ele no chão. Eu que luto jiu-jitsu, ia fazer isso. Oh, meu irmão, você não vai ter essa oportunidade, não. Embora você gostaria de dar um murro nele, de dar uns bicudos nele, você não vai ter esse gostinho, porque a batalha não é aqui. A batalha do crente, ela é espiritual, é no mundo espiritual. Diga, a minha batalha é no mundo espiritual. E eu já disse aqui na igreja em outras pregações, mas é concernente dizer isso também, que a batalha o cristão, ele é o único que demora a aprender a batalhar. Porque você vai vendo, por exemplo, um pai de santo, uma pessoa que vai receber para fazer um trabalho espiritual contra a sua vida. Eu estava ali em cima agora e eu falei, vou dar uma sondada no site macumba.com. E tem esse site. E tem esse site verdadeiramente. Você pode clicar lá, eu não estou zombando, não. Clica na internet para você ver Macumba Online. Tem vários. Vai abrir uma aba repleta. E as pessoas, elas vão ensinando a fazer trabalho de amarração. Que aí você pensa assim, poxa, como que isso teria poder? Porque a pessoa fala, ó, você pega um pouquinho disso, mistura com isso, joga em tal lugar, que lá no mundo que a vida da pessoa está amarrada. Não tem corda, não tem algema, não tem corrente. Mas por que isso acontece? Você vai ver que, por exemplo, uma pessoa, um feiticeiro, quando ele recebe para amarrar a vida de alguém, ele não vai e pega, por exemplo, uma escopeta ou um revólver e chega perto da pessoa e fala, oh, perdeu, está amarrado aqui agora, e joga a pessoa no chão, não. Ele vai para o cantinho dele. Ele vai para um lugar específico, que seja num cemitério, que seja numa encruzilhada, que seja numa mata virgem, que seja em qualquer lugar. E ali ele senta, faz ali os trabalhos dele ali, no cantinho dele, que geralmente ninguém nem vê ele fazendo. No outro dia você vê lá na encruzilhada, lá a pessoa vê garrafa de cachaça, vê uma galinha sacrificada, e aí vai um monte de crente bobalhão, deixa eu chutar isso aí. Deixa eu desfazer a macumba no micudo. Não, meu filho, aquilo não tem mais nenhum tipo de poder. Porque o que aconteceu ali já está lá em cima. Porque ele sabe que se amarrar a pessoa lá em cima, ela é derrotada aqui embaixo. Ele sabe que se ele conseguir prender a vida da pessoa no mundo espiritual, com algum tipo de feitiço, com algum tipo de oferenda, aqui na terra a pessoa ela pode tentar, pode fazer o que quiser, que não consegue, porque ela está amarrada lá em cima. Você vê que tem pessoas que têm que pagar quem amarrou para desamarrar. Por causa que a pessoa, às vezes, ela sem entendimento, até mesmo na igreja, você vai vendo que a pessoa, ela pega a unção, o óleo da unção, e leva para casa, e vai ungir a casa. Mas parece que o mal não vai embora lá de dentro. Mas por quê? A mensagem diz que o jugo é despedaçado por causa da unção. Sim, mas a unção de quem? Quem que é o ungido de Deus? Se a pessoa ela não for com Jesus para dentro da casa dela, Jesus que é o ungido de Deus, ela pode derramar 1 tonelada de óleo dentro de casa que a vida dela não anda. Talvez você que está aqui está começando a fazer sentido para você algumas coisas nesse ponto, porque enquanto a pessoa ela não consegue vencer a batalha que aconteceu lá em cima, a amarração que está lá em cima, lá no mundo espiritual, ela não consegue
fazer com que as coisas aqui elas venham a acontecer. Então, nós temos que entender como que o maligno ele age. Igual, se a batalha é no campo espiritual, se o inimigo é Satanás, nós temos que saber como que ele age. E amados, ele é enganador. Nós lemos lá no começo que ele consegue se transfigurar naquilo que ele não é. Ele consegue se transfigurar num anjo de luz, num ser celestial que aparenta ser bom. A Bíblia ela vai chamar Satanás de pai da mentira. Ou seja, se ele tem essas qualificações, a principal coisa que ele vai tentar é enganar você. Diga para quem está do teu lado, com cuidado com Satanás. Ele vai tentar enganar você. Amém? Então ele age dessa forma. E qual que é a maior enganação que Satanás ele colocou na mente de muita gente? Isso ele colocou. Tem muita gente aqui que pensa dessa forma. Ele conseguiu colocar na mente da pessoa que ele consegue tocar nela por conta própria. Muita gente pensa que Satanás vai tocar. Mas vamos pensar um pouquinho. Satanás ele pode tocar em alguém? Ô pastor, eu estava lá em casa, deitada, e aí de repente veio um ser e começou a me sufocar. E apertava o meu pescoço, e a ponto de eu não conseguir de jeito nenhum, e eu ficava agitada na cama. Eu senti ele me tocando. Será que Satanás ele pode tocar em alguém por conta própria? Eu garanto para você que não. Porque se ele pudesse tocar no ser humano, não tinha ninguém dentro da igreja. O carro já tinha passado em todo mundo aqui. A espada já tinha degolado todos vocês. Não ia ter ser humano na face da terra. Ele não pode tocar em ninguém por conta própria. E a gente pode se apoiar na palavra de Deus quando nós vamos para o livro de Jó. Quando Satanás ele vai ouvir Deus falando assim com ele. Quando ele fala, olha, viste o meu servo Jó, homem temente, reto, que se desvia do mal. Ou seja, Jó, ele é um exemplo de servo de Deus a ponto de Deus dar testemunho de Jó. Só que quando Satanás ele fala assim, nesse diálogo, é lógico que ele é assim, o Senhor dá tudo o que ele precisa. E aí, Deus ele fala assim, você pode tocar no que ele tem, só não toca nele. Você acha que Satanás ele queria tocar em boi, amados? Você acha que ele queria tocar em camelo? Você acha que ele queria tocar em ovelha? Ele queria tocar era em Jó. Só que, segundo Martinho Lutero, Satanás é o cão de Deus. Ele tem uma coleira. Ele não pode avançar mais do que a corrente permite. Mas, se o dono fala, pega! Ele não pode, por conta própria, tocar em ninguém. Em uma outra ocasião, Satanás ele volta e fala, olha, pele por pele. Deus ele fala, você tocou em tudo que ele tinha. Mas mesmo assim ele mantém a retidão dele. Ele fala, mas pele por pele, o homem dará tudo que tem pela sua vida. Ele fala, então toca nele. Não toca no coração dele. Aí diz que veio uma doença terrível. Jó apodrecia vivo. Mas o coração continuava batendo. Jó, ele cheirava mal. Os pus, os brotos brotavam na sua cabeça, a ponto dele ter que coçar com uma telha para aliviar. Se fosse outra pessoa, morria. Mas Jó, o coração dele continuava batendo, porque Deus é o autor da vida. Satanás, ele não pode tocar em ninguém por conta própria. Por conta própria, por vontade própria, ele não pode tocar em ninguém.
Mas então, quando que Satanás ele pode tocar na vida de uma pessoa, na vida de um cristão? É quando uma pessoa dá brecha. Porque a brecha do cristão, ela não é cavada do lado de fora, ela vem do lado de dentro, ela vem de dentro para fora. É o cristão que convida Satanás para entrar. Porque por conta própria ele não pode. Ele fica ali na espreita, observando, tentando encontrar oportunidade. É a pessoa que abre e convida Satanás para entrar. E isso acontece quando? Principalmente a pessoa começa a deixar de buscar a Deus. Ela começa a ter vontade de não ir mais na igreja. Porque, amados, a igreja ela pode ser ruim, mas continua sendo o melhor lugar da face da terra. A igreja pode ter problemas, mas a igreja continua sendo o melhor lugar. Aí a pessoa ela troca o melhor lugar para ficar mais em casa, para trabalhar mais, para fazer qualquer tipo de coisa em abundância. E aí o que vai acontecendo? Sem perceber, ela vai abrindo uma brecha. E Satanás que está andando em volta, ele não avança. Na hora que ele percebe que a brecha se abriu, é o convite para ele entrar. É o convite para ele conseguir fazer aquilo que ele quer. A pessoa ela tinha uma vida de oração e de repente deixou de orar. É um convite para Satanás. Porque toda hora que ele passa perto da pessoa, está lá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ele não vai entrar. Mas aí a pessoa, de repente, ela seca. Ela para. Uma hora a porta vai se abrir e Satanás ele vai entrar. Você não vê que é um exemplo de uma porta que se abriu para Satanás entrar? A queda de Davi. Davi, toda a guerra estava. Toda a guerra. Mas um dia ele falou, quer saber, eu vou ter que guerrear mais não. Tem muita gente aí, tem os meus valentes, eu vou ficar descansando. E no dia que ele ficou descansando, de repente, ali ele vai olhar de um terraço para o outro, tinha uma mulher tomando banho, e ele manda buscar aquela mulher, ele adultera com ela, e aquilo ali se tornou um assassinato depois, e aquilo ali foi a ruína de Davi. Mas por quê? Por causa que ele abriu a brecha. Era para ele estar lá na frente da batalha, e ele estava dentro de casa. Você pode ter certeza que a maioria das pessoas que tem uma queda na presença de Deus, ela não tinha uma vida com Deus ativa na igreja, mas ela tinha uma vida ativa fora da igreja. Ela não tinha uma vida espiritual ativa com o Senhor, mas fora da presença do Senhor, a vida dela era muito ativa. Você vai ver quando uma pessoa está dando brechas, é quando ela prefere mais festas do que cultos. Que ela prefere mais conversas pela internet do que conversas com Deus através da oração. Isso tudo vai abrindo uma porta para que Satanás ele venha entrar. E quando a pessoa dá brecha, é o convite, e aí ele vai tocar. Aí ele vai tocar. Se você está aqui hoje neste culto e está dando brecha para o demônio, se prepara que ele vai tocar em você. Se prepara. Que você está convidando ele para entrar. Ele está só ao derredor, bramando como um leão, querendo te destruir, e você ainda convida ele para entrar, com certeza ele vai. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, Davi ele caiu por isso. Mas se a pessoa estiver firme com Deus, ele não pode tocar. E quem diz isso? A palavra de Deus. Olha o que diz em 1 João, capítulo de número 5, no versículo de número 18, 1 João capítulo 5, versículo de número 18, o apóstolo João, ele vai dizer aqui o seguinte, 1 João 5, 18, assim que você encontrar, diga aleluia. Diz assim a palavra de Deus, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ele não está dizendo que o cristão não peca. Todos nós somos pecadores, mas não vive em pecado.
O pecado não é um estilo de vida. Não é uma permissão que ele recebeu, uma procuração que ele tem para poder pecar. Aqui, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não o quê? Não lhe toca. Se a pessoa, ela entregou a vida para Jesus, está na presença de Deus, Satanás, ele pode até tentar. Ela pode ter os deslizes dela, os tropeços da vida, mas o cristão de verdade, ele cai, mas ele não ama o chão. Ele se levanta, ele fica de pé. Ele sabe das suas limitações, mas ele não aceita ficar no chão como um capacho de Satanás. E ele diz aqui que aquele que é de Deus, Deus o guarda. E o maligno, ele não pode tocar. Se você está na presença de Deus, se você tem Jesus na tua vida, você pode até ter ouvido a intimidação, mas Satanás, ele não pode tocar em você, porque você tem um Redentor, você tem um Todo-Poderoso, o grande é o Shaddai, ele te guardará. Amém? Diga, Deus guarda os que são dele. Amém? Então Satanás, ele não pode tocar naquele que não dá brecha. Mas ele quer que você pense que ele pode tocar em você. Mesmo você não dando brecha, o que o enganador ele faz? Ele quer que você que está aí com vida com Deus, buscando a Deus, pense que ele pode tocar em você. Aí fica aquelas pessoas assim, igual, por exemplo, ela está em casa, tem alguém medroso aqui? Quem é medroso aqui? Levanta a mão. Cristão não é medroso. Você é medroso, meu? Você não tem vergonha na sua cara, não? Você é medrosa? Misericórdia. Dorme de luz acesa, com a conta cara desse jeito. Mas, pensa bem, a pessoa que é medrosa, ela não aguenta ficar sozinha. Silêncio demais é terrível. Porque o que acontece? O maligno ele não pode tocar, mas ele quer que você pense que ele pode. E aí, de repente, vem uma corrente de vento em casa, aí cai o copo. Aí ela já... Satanás está aqui. Ele não pode tocar, mas ele quer que você pense que ele pode. Entenda isso. Entenda isso. De repente, você começa a ver coisas à sua volta. Você já viu vulto? Quem já viu vulto? Levanta a mão. Mas esse vulto apertou o seu pescoço? Apertou? Ele só passou, não foi? Correndo para lá e para cá? Às vezes era uma sombra, às vezes era algo, um pássaro que passou. Eu nunca vi alguém dizendo aquele vulto que passou, ele voltou. E ficou, e veio e pegou eu pelo pescoço. Você não vê isso. Mas é por quê? Porque Satanás, ele não pode tocar, mas ele quer que você pense que ele pode. Porque se ele conseguir fazer com que você pense nisso, ele consegue te dominar. Igual, por exemplo, uma pessoa que se suicida. Você não vai ver, por exemplo, Satanás empurrando a pessoa de cima de um prédio. O que a pessoa ela faz? Ela fica de costas e se joga. Ela faz sozinha. Você não vê, por exemplo, um carro passando e na filmagem Satanás empurrando a pessoa na frente de um carro. E aquela pessoa sendo julgada por alto. Não, o que acontece? Ela vai sozinha. Você não vê Satanás servindo um copo cheio de remédios e fala, bebe aí que esse aqui eu preparei para você. Não, é a pessoa que vai no armário lá, abre o armário, pega tudo que tem lá dentro, joga dentro de um copo e bebe. Mas por que ele conseguiu isso? Porque ele conseguiu fazer com que a pessoa fizesse aquilo que ele quer que ela faça. Ele conseguiu entrar na mente da pessoa. E quando Satanás entra na mente, ele sabe intimidar alguém. Você não vê? Eu dava para os irmãos um exemplo uma vez de um sequestrador. Um falso sequestrador.
Às vezes, hoje a gente vê muitos golpes, né? A mãe recebe uma ligação, aí o falso sequestrador, olha, a sua filha está aqui. Contrata alguém, a pessoa, Aí a mãe, é minha filha. Aí ele, é sua filha. E ela vai morrer. Não, minha filha não, por favor, minha filha não. Vai morrer sim. Aí finge que está apanhando, aí a mulher está lá, ai, mãe. Aí a mente da pessoa abriu a brecha, o sequestrador, ele entra. Você vai pegar e vai fazer para mim uma transferência agora, um Pix de 5 mil, de 10 mil. Se a pessoa ela tem, ela faz na hora. Aí, de repente, a filha está chegando dentro de casa. Minha filha, te soltaram. Que soltaram o quê, mãe? Eu saí do serviço agora. Mas o que aconteceu? Ele entrou na mente da pessoa sem pegar ela pelo braço, sem apontar uma arma para ela, fez com que ela fizesse aquilo que ele queria que ela fizesse. E Satanás, ele é assim. Ele entra na mente da pessoa e quer fazer com que ela faça aquilo que ele quer. Então, a primeira coisa de uma pessoa que quer vencer a batalha espiritual, ela precisa entender é que Satanás ele não pode tocar naquele que tem Jesus na vida dele. Se você tem Jesus, quem tem Jesus aqui, diga glória a Deus. Diga assim, põe a mão na altura do teu coração e diga, Satanás não pode tocar em mim. Agora põe a tua mão direita no alto da tua cabeça, na tua mente e diga, Satanás não pode tocar em mim. Amém? Ele vai tentar fazer com que você pense nisso, mas ele não pode tocar em você, tá bom? Mas como que eu consigo vencer essa batalha? Além de entender isso, você precisa vencer a queda de braço da batalha da mente. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 16, nós lemos esse versículo aqui recentemente, falando sobre partidarismo na igreja, mas no versículo 16, diz assim, olha, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo, hein? Alguém aqui sabe? Pastor, não sei não. Sempre quis saber o que é ter a mente de Cristo. A mente de Cristo, amado, é aquela que consegue discernir as coisas espirituais. Quer ver um exemplo? Quando Jesus ele usou esse atributo dele, uma mente diferenciada, foi quando ele vai sair lá no deserto. Diz aqui, ó, em Mateus capítulo de número 4, vamos lá, vamos ver a mente de Cristo em ação. Mateus capítulo de número 4, no versículo de número 1 em diante, essa passagem ela vai falar inteiramente da tentação que Jesus foi colocada perante ele. Diz aqui, ó, Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o quê? Quando eu estou com fome, eu não consigo me concentrar direito, não. Às vezes você está com fome, o estômago começa a te cutucar, né, de dentro para fora, fala, põe alguma coisa para cá. Enquanto você não vai lá, faz um lanche, come alguma coisa, toma um cafezinho, você não consegue se concentrar. Jesus aqui, fisicamente, ele está debilitado, 40 dias sem comer nada. Pensa bem, Satanás, se ele pudesse tocar, qual que seria o dia melhor para ele destruir Jesus? Esse dia. Está ali pele e osso, 40 dias sem comer, com fome, desconcentrado, teoricamente, claro.
O melhor dia para Satanás, se ele pudesse tocar em Jesus e destruí-lo, era esse dia. Só que ele não pode tocar. Não pode, porque Jesus, ele pode estar debilitado fisicamente, mas ele tem comunhão com o Pai. O cristão, ele pode ter problemas aqui, mas se ele tem comunhão com Deus, ele vai vencer, a fase vai passar. Amém, amados? Então, aqui seria, teoricamente, o melhor dia para Satanás ele puxar uma rasteira em Jesus. Igual às vezes a pessoa ela fala, pastor, eu estava andando e aí de repente eu caí. Foi Satanás que me deu uma rasteira. Às vezes, mas sinceramente a gente pensa isso mesmo. Porque às vezes você está saindo, né, de uma visita no hospital, aí de repente você está vindo de carro e quase bate o carro. Quase, por causa que a gente vai vendo que as coisas à volta está tendo algum tipo de impedimento. Mas, amados, o poder do maligno, ele é limitadíssimo contra a vida daquele que está com Jesus. Para você ver que é tanto verdade, o cristão, Satanás, ele pode, teoricamente, vamos imaginar, ele derrubou você, mas o que aconteceu quando você caiu? Você se levantou. E foi andando, foi caminhando. Continua ou fazendo as coisas, porque o poder dele é limitado. Mas diz aqui, ó, que Satanás, o que ele vai começar a querer fazer? Uma batalha da mente. Da mente. Ó, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele está tentando entrar na mente de Cristo de todas as formas para fazer o que a Bíblia diz? Não. O que ele quer que Jesus faça. Porque se ele fizer, se Jesus fizesse o que Satanás estava mandando, ele entrava na mente dele. Ele está ali batalhando. Só que a mente de Cristo, ela é uma mente diferente, é uma mente voltada para as coisas de Deus, para a palavra de Deus, para a vontade de Deus. E é por isso que Satanás, ele está dando argumentos que teoricamente não são tão ruins, porque Satanás, ele não vai mandar você, por exemplo, igual a pessoa que está ali sozinha. Ele não vai falar com a pessoa, fica sozinha, resiste, não. Ele vai mandar a pessoa, olha, Sara, essa carência que você tem. Então, Satanás ele vai oferecer coisas teoricamente boas para entrar na mente da pessoa. Porque tem muita gente que está no pecado e acha que está fazendo a coisa certa. Mas, na verdade, ela já perdeu a batalha da mente há muito tempo. Esse tanto de pregador com a mente cauterizada, distorcendo a verdade de Deus, voltando às fábulas, amados. O que é isso? É que Satanás ele conseguiu entrar na mente da pessoa a ponto de oferecer coisas boas, como se fossem coisas boas, mas, na verdade, quem está por trás, quem está mandando é Satanás. Você está entendendo isso? Então, Jesus, ele vai combater com a mente voltada para o Senhor. Isso é temente de Cristo. Ó, ele está dizendo, Jesus, porém, respondeu, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem está com fome, amados, está doido para pegar um pãozinho. Você que, por exemplo, diz assim, eu não como um pão sem manteiga, sem ter ali algo mais, um requeijão, uma mortadela ali. Quando você está com fome, você chega com o pão, dentro do carro você já está beliscando, já está comendo. Amém? Quem já fez isso aqui, levanta a mão. Tá vendo? Para mim era só eu, tá? Para mim era só eu. Para mim era só eu. Porque às vezes, você chega ali, ó, você está na hora do almoço. Vamos dar um outro exemplo. Você está na hora do almoço, você vai almoçar, entregar o jejum. Às vezes você vai fazer a oração com o jejum com a colher já fincada dentro do prato. Porque o carreto já foi feito à metade, né? Que aí é só levantar para a boca. A oração ela fica um pouco mais reduzida. Por quê? Por causa que quem está com fome fica vulnerável. E Jesus ele tem a mente de Cristo. Porque mesmo a necessidade dele sendo oferecida, ele sabe que não é a vontade de Deus. Ele sabe que não é a vontade do Senhor. Amém? Então, essa é a mente de Cristo.
é quando Satanás ele tenta entrar, porque ele não pode tocar, mas ele quer que você faça aquilo que ele quer. Por que você acha que tem tanta gente que está na igreja, aí de repente começa a beber de novo? Será que a cerveja ela veio voando assim, ó? Bateu lá na porta da casa, aí ela entra, coloca no copo. Não, não entra. É a pessoa que está em casa, só duas hoje. Vou lá no barzinho, põe dentro de uma sacolinha para ninguém ver, dá paz no Senhor para todo mundo, né? Que vê pela rua. E vai. Mas por quê? Ele entrou na mente e fez com que a pessoa fizesse aquilo que ele quisesse que ela fizesse. Amém? A pessoa está ali, tranquila, mas tranquila, sem usar porcaria nenhuma, mas de repente ficou vulnerável com a mente vazia, não tem a mente de Cristo. É ali que Satanás ele pega você. Aqui, ó, o Espírito Santo levou. Algumas pessoas dizem que não, o Espírito Santo estava lá do lado, lá, convencendo Jesus do quê? Do pecado. Jesus nunca pecou. Era uma batalha pessoal. Era uma batalha travada ali. Diz aqui, ó, que ele vai tentar entrar de novo, ó. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ele está dando ordem, ele quer entrar, ele quer que Jesus faça aquilo que ele quer. E ele vai dizer: está escrito, está escrito. Está escrito. E Judas pegou uma corda e foi se enforcar. Vai lá e pega também. Está escrito. Ele quer que a pessoa faça. Só que quem tem a mente de Cristo não é dominado. Ele vai tentar investir uma terceira vez. E Jesus ele tem a mente de Cristo. Ele tem a mente voltada para o céu. E amados, não é seguro. Mas se Satanás ele tenta você a primeira vez, se você resistir, ele vai tentar uma segunda vez. Se você resistir uma terceira vez, ele para. Ele aquieta. Se você cair na primeira, você vai custar para se levantar e ele vai continuar te tentando. Por isso que a Bíblia resistir ao diabo, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai tentar entrar. A tentação é grande porque é só coisa boa que ele oferece. É coisa que a nossa carne vai gostar. Mas se você, por exemplo, tiver a mente de Cristo, você consegue vencê-lo. Pastor, mas Jesus, falando de Jesus, é muito fácil. Vamos então para uma pessoa que tinha a mente de Cristo, mesmo antes de Cristo vir. Davi, antes da sua queda, né? Quando na sua batalha contra Golias. Você lembra da batalha contra Golias? Davi versus Golias? Quem conhece essa passagem na Bíblia, levanta a mão. Todo mundo conhece Davi versus Golias, né? Você sabe que no final Davi venceu. Mas você lembra da batalha como que foi? Foi uma batalha da mente. Golias, ele intimidou o exército todo de Israel sem dar uma espadada em ninguém. Só dizendo, vem me enfrentar. Me dá um homem aí. 40 dias dizendo a mesma coisa. Diz a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo de número 17, no versículo 8, que os homens de Israel ficaram tenebrosos. Esqueceram que tinha Deus no céu. Esqueceram de quem eles estavam naquela batalha, por quem que eles estavam. A batalha da mente. Golias, ele venceu o exército de Israel sem jogar uma lança em ninguém. Só na batalha da mente. Vou acabar com vocês. Vou destruir vocês. Vem cá. Vem cá. E ninguém se levantou. Porque ele conseguiu intimidar tanto aquele exército que ninguém teve coragem de enfrentá-lo pensando que ia ser derrotado.
Aí chega Davi na sua pureza, pastor de ovelhas, recém-ungido rei de Israel. E ele vai ali na sua humildade levar ali um lanche para os seus irmãos, quando de repente ele vê Golias afrontando o exército de Israel, e todo mundo ali naquela covardia, e Davi ele solta primeiro, fala, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar assim o exército do Deus vivo? E aí ele vê que vai ter algumas recompensas para quem vence a batalha, porque toda batalha que você vence, ela tem recompensa para você, meu irmão. Se você está passando por uma batalha hoje, glória a Deus, no final dessa batalha tem uma grande recompensa para você. Quem crê nisso? Amém? Mas, diz que ele foi para a batalha. Ele pega ali umas pedrinhas, coloca ali na sua funda, e quando ele vê Golias ele não chega julgando lança. Ele olha para Davi, batalha da mente. Eu sou algum miserável para me enviarem um cão morto? Ah, eu vou te destruir. Eu vou acabar com você. A batalha da mente. Só que, vamos ler o que Davi ele disse? Vamos. Olha só o que diz em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo de número 41. Vamos ler um pouco, senão você vai achar que eu estou conjecturando demais. E aí a gente perde, né, a essência. Diz aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41. Olha o que diz. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de aparência. Desprezou ele. Tem gente que perde a batalha só de ser desprezado. Ai, me desprezou. Ai, que triste. Já é uma pessoa derrotada. Mas aí, diz aqui no versículo 43, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Deve ter invocado todo tipo de Deus que havia ali em Gate. Ele deve ter feito de tudo. Ó, você está amaldiçoado. E tem cristão que quando fala assim, você está amaldiçoado, a pessoa não consegue fazer mais nada. Ah, eu saí da igreja, não recebi a bênção, saí debaixo de maldição, porque tem pastor que fala, ó, se você sair dessa igreja, você está amaldiçoado. Aí a pessoa vira uma propriedade particular. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A ovelha não é de ministério nenhum, ela é do Senhor Jesus. É Ele que comprou e pagou ela com o seu sangue. Amém? Mas a batalha da mente é que está acontecendo. Só que Davi, ele tem a mente de Cristo, porque quando Golias tentou amaldiçoá-lo, começou a xingá-lo, desprezou ele, diz aqui no versículo 44, disse mais o filisteu a Davi, olha o que ele está dizendo, ó, olha o que Golias vai dizer. Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Vou matar você. Mas ele não matou, nem encostou em Davi ainda. O que ele queria, na verdade? Que Davi saísse correndo dali. Fazendo o que ele mandou ele fazer. Intimidado. Mais um intimidado do povo de Deus. Só que aí diz aqui a palavra do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Aleluia! O filisteu não entrou na mente de Davi. Diz aqui, ó, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Davi pequenininho, amado. Golias gigante. Como que Deus... É fé. A mente de Davi, ela tem um bloqueio contra palavras negativas, contra a intimidação do maligno, contra qualquer tipo de maldição lançada, porque ele está ancorado em Deus. Ele está apoiado no Senhor. E aí ele está dizendo aqui, ó, o Senhor vai entregar nas minhas mãos. Estende as suas mãos assim ao céu, assim, ó.
As suas mãos são pequenas, amados, pelo tamanho da vitória que Deus ele vai te dar, mas Deus ele entregará a vitória dessa batalha que você está enfrentando em tuas mãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus! E aí diz aqui, ó, versículo de número 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão aqui, ó, esse bando de covardes, esse bando de guerreiros que estão contra nós, saberão que o Senhor, ó, salva, não com espada, porque a luta não é contra a carne. Davi com uma espada na mão ele não conseguiria vencê-lo, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará nas nossas mãos. A mente é de Cristo. O inimigo não entra na mente de Davi. E a confiança que ele tinha no Senhor era tão grande que você sabe do final da história. Ele com uma pedra conseguiu vencer o gigante. Depois ele vai lá com muito esforço, porque a espada era pesada, arranca a cabeça dele. Ele entra com a cabeça de Golias na mão, ali na terra de Israel. E ali a vida de Davi começa a mudar. Mas por que a vida dele começou a mudar? Ele vai sair de pastor de ovelhas e começar a trajetória até se tornar um dos melhores reis que Israel já teve, porque Satanás, ele não entrou na mente. Eu digo para vocês hoje aqui, eu estou concluindo. Deus, ele tem coisas grandiosas para você. Se você, por exemplo, tiver a mente de Cristo, o maligno, ele não vai te vencer. Ainda que muita gente usada por Satanás venha dizer isso para você. Ah, tem isso, tem aquilo outro. Meu irmão, podem ter feito, e eu tenho certeza, isso aqui não é revelação não, tá? Não é manto não, tá? Eu tenho certeza que fizeram macumba contra as nossas vidas aqui. Porque é o trabalho de Satanás. Mas diz que Deus ele enfia a mão até no inferno, até lá no Seol, e arranca. Será que Deus ele não vai guardar você desse mal que estão tentando contra a tua vida? Mas sabe o que Satanás ele quer? Ele quer que você pense que ele está tocando em você. Porque se ele tocar na sua mente, acabou. Você vai ficar atormentado, você não vai dormir direito, você não vai dormir em paz. Você não vai conseguir ter coragem de fazer nada. Não. A palavra do Senhor, ela diz que maior é o que está em nós do que aqueles que estão no mundo. Amém? Diz que se Deus é por nós, ninguém. Ele pode até querer que você pense. Ocupe a mente com as coisas de Deus. Para ter a mente de Cristo, tem que ter Jesus no coração. E ter Jesus no coração não é igual um monte de gente fala, não, mas Jesus, ele está no meu coração. Não. Jesus no coração é entregar a vida para ele. Porque o órgão vital que condena a morte é quando o coração para de bater. Quando você entrega o coração, você está entregando a vida para Jesus. Quem não entregou a vida para Jesus, não tem Jesus no coração e ainda não tem a mente de Cristo. Toda a igreja fique de pé. Feche os seus olhos por um minuto. Põe a mão assim na altura do teu coração, assim, igreja. Se esse coração já for do Senhor Jesus, o que está faltando você, se envolva mais com as coisas de Deus. Creia, confie em Deus. Que Satanás ele quer te enganar. Porque se você fizer aquilo que ele quiser, ele te enganar em fazer isso, você vai abrir a porta para ele entrar. E se ele entrar, aí sim ele vai te tocar.
Mas se você está bem com Jesus, para que ficar mal? Pastor, meu problema é que eu estou longe da presença de Deus. Eu não estou congregando. Eu estou afastado da presença de Deus. Ou talvez você ainda não entregou a vida para Jesus. E se você se encontra nessa forma, se você quer vencer as batalhas que você tem vivido, é somente se Jesus, ele for o Senhor da tua vida. Quem tem Jesus como Senhor da sua vida, o maligno ele não pode tocar. Só se você disser assim, eu cansei, eu desiludi, igual muita gente diz, eu desiludi com a igreja. A igreja é ruim mesmo, viu, amados? Poxa, só gente ruim, mas continua sendo o melhor lugar. Tem só gente falha aqui dentro, mas tem um santo que está no meio da congregação. E ele diz que para ele não há impossível. A palavra de Deus, ela diz, lá em Isaías, falando acerca de Jesus, que ainda que os nossos pecados fossem vermelhos como a escarlata, ele nos faz mais alvos do que a neve. A igreja tem defeitos, mas o noivo dela, ele nos lava com o sabão do lavandeiro. Ele tira aí, aonde o pecado está impregnado, aonde Satanás ganhou campo, é somente com ele. E é por isso que eu gostaria de convidar a você. Isso é vital, amado, para que você vença as suas batalhas. Se você não entregou a vida para Jesus e quer entregar a vida para Jesus hoje, para mudar de vida, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Se você está aqui, afastado da casa de Deus, da presença do Senhor, se desviou por qualquer motivo, ninguém está aqui para te julgar. Quer voltar hoje? Sai do teu lugar e vem aqui na frente agora, em nome de Jesus. Pastor, o meu caso é que eu não estou tendo força. O mal está querendo voltar, mas ele não vai voltar. Só se você não tapar essa brecha. Se você hoje estiver com o coração, às vezes um pouco fragilizado, a vida espiritual fragilizada, sem forças mesmo, vem aqui na frente agora. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida, e eu creio que verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso, Ele irá te restaurar. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. É bom para você ter Jesus como Salvador, como Senhor da vida. Não é que o céu ganhou uma pessoa, é que nós ganhamos o céu. É bom para nós. Amém? Pastor, estou sem congregação, estou andando pelo mundo. Vem colocar a vida na presença do Senhor. Essa igreja está aqui de braços abertos, de portas estreitas, mas abertas, esperando para te ajudar. Amém? Você que está ouvindo essa mensagem através da internet, não deixa Satanás ele entrar na tua mente, não. Entrega a vida para Jesus. Reconheça Ele como Senhor e vá para perto da tua casa, na igreja mais próxima. Conversa com o pastor, membre nessa igreja, se batize nas águas, tenha vida com Deus e tenha a mente de Cristo. Porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Vocês que estão aqui na igreja, tanto vocês que estão no lugar, quanto vocês que estão aqui na frente, põe a mão na altura do teu coração. Eu quero fazer uma oração por vocês, nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade
de estarmos diante de Ti. E aqui diante do Senhor, meu Pai, tem pessoas diante do Teu altar que estão aqui na frente porque pedem o socorro que vem do céu, nas suas fragilidades, nas suas dificuldades, porque o Senhor sabe o que cada um aqui na frente tem vivido, Senhor. E Satanás, ele tem tentado ganhar campo, às vezes com a nossa falta de vigilância, com a nossa estrutura ainda precária. Mas, meu Deus, eu peço sobre a vida desses irmãos aqui, que o Senhor, meu Deus, comece a transformar a estrutura dessa pessoa, para que ela chegue, meu Deus, na estatura de varão perfeito, como diz a Tua palavra, que nós temos que buscar esse crescimento, porque quando nós chegarmos nesse patamar, meu Deus, aí sim o Senhor nos recolherá para si. Abençoa, meu Deus, a vida dessas pessoas que através da internet, onde essa mensagem tem chegado, tem pedido ao Senhor força, Pai, porque estão ouvindo essa mensagem pela internet, porque não tem condição, não tem força para estar nem numa igreja. Levanta essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Mas, meu Deus, abençoa cada pessoa que está aqui de pé hoje, Pai. Os meus irmãos e irmãs em Cristo, esses servos valorosos para o Senhor, que o Senhor, meu Deus, blinde e nos ensine, meu Pai, a ter a mente do Teu Filho, que venceu o maligno, que venceu Satanás, somente acreditando no Senhor, acreditando que a Tua palavra é suficiente, acreditando que a Tua palavra, ela tem poder e ela é eficaz, mais afiada do que qualquer espada dessa terra. A Tua palavra, ela que nos dará a vitória, Pai. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.